Sempre que eu vou em igrejas históricas, cerimônias de casamento, batismos, missas de sétimo dia, eu não consigo deixar de ficar fascinado com todo o simbólico e poder da igreja. Mesmo sendo ateu, eu venho de família católica, mineira. E querendo ou não, todos esses ritos e simbólicos fizeram parte da minha criação. Criação e legado esse que eu acho que vale a pena a gente tentar entender. É interessantíssima a maestria com a qual a igreja manuseia símbolos, a forma como consegue derivar significados de coisas mais ou menos abstratas de um mundo divino, a forma como usa de histórias para contar passagens e passar mensagens que duram literalmente por milênios, a forma como seus ritos servem de pilares para poder simbolizar transições de vida, celebrando e transformando aqueles que passam por esses momentos, mudando completamente a lógica sob a qual interagem com este mundo. A maneira como, em torno de todo esse simbólico, por bem ou por mal, acaba por trazer unidade a comunidades que operam sob uma mesma lógica simbólica e de valores. Não é à toa que a Igreja Católica, assim como outras religiões, conseguiram cravar um pé tão profundo na história da humanidade. Não é à toa que se tornou essa instituição perene, que já dura há mais de 2000 anos e que não vê sinal de cessar em nenhum tipo de futuro próximo. E é justamente em torno de todo esse sucesso que eu tenho cada vez mais refletido. O que temos na nossa sociedade laica e secular a aprender com toda a força do simbólico da religião? O exercício que eu estou propondo aqui é de natureza mais ou menos antropofágica. Ele serve para pessoas religiosas ou não. A ideia é pegar o que a igreja tem de melhor e digeri-lo. Assim, absorver os seus nutrientes mais interessantes, misturar com os nossos próprios ingredientes internos e excretar aquilo que não nos interessa especificamente. Religioso ou não, é inegável que, antes de mais nada, uma coisa na igreja tem poder. O símbolo pode ser entendido como todo fenômeno ao qual atribuímos significado. O símbolo poderia ser essa forma de compreensão e representação humana das coisas, dos fenômenos reais ou não, religiosos ou mundanos. O símbolo é a palavra, a imagem, o objeto, ou seja lá o que for, que representa um pensamento, uma sensação advindo de um mundo que experienciamos. Um símbolo, enquanto um tipo específico de signo, advém de uma coisa que é do cultural, das histórias que a gente conta enquanto humanidade. O símbolo, por ser algo impreciso e nesse contexto algo meio nebuloso, se demonstra como uma ferramenta versátil, emocional e altamente maleável para diferentes contextos e situações. E dessa forma é uma das ferramentas mais valiosas do praticar religioso. Por exemplo, a água no batismo pode significar tanto a purificação que nos livra do pecado original, ou pode se referir ao nascimento, a partir dessa ideia de submersão e remersão. Em outro exemplo, a gente pode ver na Paixão de Cristo um simbólico sobre como é necessário às vezes sofrer e passar por provações para conseguir a própria redenção. Ou então a gente pode ver nessa mesma cena, nessa mesma história, nesses mesmos símbolos, a noção de que a gente tem que se doar mais ao outro, se doar mais em prol da nossa comunidade, das pessoas que estão ao nosso redor, que são as pessoas com as quais a gente se importa. O símbolo é maleável e, com isso, ele vai se adequar ao que move cada um de nós. O símbolo é um veículo através do qual a gente consegue entender um pouco melhor aquilo que nos move pessoalmente e, talvez mais importante, aquilo que nos conecta e nos move enquanto comunidade. E a igreja, talvez mais do que qualquer outra instituição humana, conseguiu dar um manuseio ímpar sobre a forma como a gente consegue dar significado à nossa vida. Ela usa de vitrais, de quadros, de escultura, de altares, de objetos espalhados por toda parte para nos lembrar daquilo que nos é o mais precioso, para nos lembrar dos valores que guiam as nossas decisões morais e para nos lembrar do ideal que é o que é buscado por toda a nossa comunidade. A igreja usa da beleza e da arte para nos ajudar a alcançar um estado sublime, uma iluminação interna e um maior respeito quanto a todo o universo.
Desse nosso primeiro café da manhã antropofágico, o que a gente absorve? Disso pode-se absorver da importância do estético da arte como ferramental simbólico para a gente dar sentido à nossa vida. Nos nutrimos aqui de que esse utilitarismo cego do cotidiano meio que falha em contar toda a história. E que uma vida vivida somente em prol dessa utilidade corre sério risco de se tornar vazia, sem esse suporte do aparato simbólico que nos ajudaria a dar um maior sentido a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Aqui aprendemos o poder de uma história, a capacidade de comoção e mobilização tanto interna quanto de uma comunidade ao redor dessas narrativas, ao redor de objetos que nos lembram dessas metáforas e nos lembram daquilo que nos é comum. Esses símbolos, nesse caso, não precisam de ser necessariamente religiosos. E aqui a gente pode colocar tudo que a gente acredita que a gente deveria se lembrar um pouco mais na nossa vida. Por exemplo, a gente pode criar nesse mundo secular símbolos de empatia, símbolos de gratidão, símbolos de valor da racionalidade e tudo aquilo que talvez falta um pouco no nosso cotidiano. Símbolos de tudo aquilo que a gente falha tanto em lembrar. O valor aqui também é o da arte. É a imagem e a história em forma de metáforas, símbolos emocionais que podem ajudar o mundo secular a entender a si mesmo. Símbolos que podem esclarecer o nosso pensamento e nos ajudar a melhor e mais harmoniosamente tocar as nossas vidas. O ritual é aquele tipo de comportamento formal associado a situações específicas, normalmente ligado a uma repetição do rotineiro e que são conectados a crenças ou a seres de poderes místicos. A forma mais simples do ritual poderia ser um mero símbolo, como crucifixos, quadros, ou seja lá o que for, que nem a gente já falou, mas vai muito além disso. O ritual, por sua natureza convencionada e obrigatória em uma comunidade, acaba por transmitir os valores não só do indivíduo, mas do grupo como um todo. As pessoas fazem rituais sobre as coisas as quais mais as movem. O ritual tangibiliza uma ideia, uma sensação, uma intenção. Por exemplo, antes, se eu sentir o amor, ao expressá-lo, ao compartilhá-lo com alguém, eu tangibilizo ele, eu torno ele real. Muito mais do que só uma mera intenção. As ações não são somente sinais do amor, mas a causa do amor por si só. O ritual, por si só, é a sua própria causa e consequência. Rituais, nesse contexto católico especificamente, seriam, por exemplo, a missa, o casamento, a primeira comunhão, a crisma ou, no caso que a gente vai abordar aqui especificamente, o batismo. O batismo pode ter diferentes significados dependendo da chave de interpretação utilizada. Por exemplo, como a gente já falou, ele pode ser entendido como a purificação de um pecado original, o que traria uma maior urgência para a realização desse rito. Ou ele pode ser entendido também como um paralelo com a morte e ressurreição de Cristo, onde morreríamos da nossa vida anterior e agora a gente reemergiria, renasceria na nossa vida em Cristo, sendo um renascimento dessa nossa nova vida dentro da nossa comunidade. O batismo, em específico, pode ser entendido como um rito de passagem. Assim, o rito de passagem é marcado por 3 fases. Primeiro, a fase de separação do estado anterior fixo. Segundo, a fase de margem ou limítrofe. E terceiro, a fase de agregação a esse novo estado fixo. Em todo caso, antes do batismo, a pessoa é uma coisa. Durante, ele não é nada especificamente simbolicamente. E depois, a pessoa é algo bem diferente do que era originalmente. Antes do batismo, a gente é apenas um pagão. Depois, somos um cristão. Uma transformação simbólica, mas muito literal nas suas consequências para dentro da comunidade. Essas passagens, o batismo, o casamento, elas trazem ordem para a nossa vida, estrutura e orientação sobre o sentido que as coisas devem seguir. Ela facilita a nossa navegação no mundo social e no mundo como um todo, de maneira que ele nos ajuda a antever o que vem logo a seguir, antever o que nos aguarda no futuro e celebrar quando esse momento chega. Tangibilizar as coisas do simbólico que acabam por afetar muito diretamente o sentido da nossa vida. Desse almoço, o que a gente absorve como nutrientes? Enquanto uma sociedade secular, a gente celebra muito pouco. Fazemos poucos ritos e com isso a gente tem uma enorme dificuldade de entender o progresso que a gente faz e de ficar feliz com isso.
Por uma ausência de um rito de passagem para a vida adulta, a gente acaba se sentindo meio que como crianças aprisionadas nesse mundo de responsabilidades, onde para sempre a gente acaba sofrendo com uma espécie de síndrome do impostor, sendo que a gente poderia ter tido essa passagem. O rito, onde a gente dorme uma criança, onde a gente é algo líquido e meio indefinido nesse meio termo, e onde a gente depois é um adulto. E a gente celebre isso da melhor forma possível sobre as coisas boas de se ser um adulto. Sei lá, a gente poderia fazer a festa dos boletos, a queimação dos medos, a beberrança da maioridade, ritos, celebrações, avanços de tangibilização dos nossos momentos de vida, de criação de um vínculo, de um elo com os nossos amigos e familiares, com a comunidade das pessoas que são importantes pra gente. Na vida secular, a gente pode reconhecer talvez o rito da formatura, que não deixa de ser uma espécie de rito de passagem. Antes, você é uma pessoa de educação básica, depois, uma pessoa graduada. Antes, se é um graduado, depois um mestre. E essas transições, de certa forma, são para sempre, fixas, pouco importando se hoje você faz aquilo que de fato no qual você é formado. Essa é uma questão de valorização, de codificação de um valor pela comunidade. É uma ferramenta que a comunidade utiliza para te ler, é uma ferramenta para um melhor entendimento de si e de seu lugar no mundo. Apesar da gente até ver isso de alguma forma no nosso mundo, meio que isso não está muito adequadamente codificado e nem é muito entendido pelos nossos pares, os nossos semelhantes. Pessoas individualmente até que celebram esses momentos, mas isso vem muito de um esforço ativo próprio. A gente não sabe exatamente quando celebrar e nem, às vezes, a gente se sente no direito de celebrar as nossas conquistas. A gente não se sente no direito de celebrar e de fazer esses rituais das transições da etapa do nosso viver. O que aprendemos aqui é que a gente tem de celebrar mais e mais coletivamente. Nessa nossa conversa toda até o momento, uma palavra que apareceu constantemente foi comunidade. E talvez seja esse o principal conceito que a gente deve deglutir sobre os significados da religião. Quando a gente nasce, a gente não está nu. A gente é vestido de todos os significados, os simbólicos, princípios éticos pré-existentes, ideias políticas, doutrinas religiosas e tudo que é da organização social da nossa comunidade. Nesse universo, a gente tem de entender esses símbolos para manter a ordem do nosso mundo. O indivíduo só interpretará e entenderá esses símbolos à medida que ele participe da comunidade. O entendimento do símbolo é um sinal de pertencimento, o que gera uma maior aceitação do próprio indivíduo e do grupo a que pertence. Assim, o símbolo pertence primeiro à comunidade, depois ao indivíduo. Isso porque a comunidade é responsável pela legitimação e da ligação desses símbolos com os rituais e com tudo que representam. O indivíduo pode até dar alguns significados particulares para alguns símbolos coletivos, mas esses símbolos coletivos só vão pegar de verdade se aquele indivíduo tiver algum papel de liderança específico, um carisma muito especial. De toda forma, esse símbolo só poderá ser realmente validado se ele for de fato abraçado pelo grupo. O símbolo é feito pela e para a comunidade. Essa ideia vem um pouco da capacidade de se livrar do próprio ego, de se compreender na sua limitação e insignificância e no poder libertador disso nas nossas relações com a modernidade. E dessa janta antropofágica, o que a gente tem para absorver? Primeiro, isso significa abdicar da própria individualidade em prol da comunidade? Assim, eu não acho que a gente deve fazer isso o tempo todo. Mas é uma ferramenta muito útil para a gente conseguir levar uma vida um pouco menos dolorosa. A capacidade de poder lidar e contar com o coletivo em momentos de dor e desesperança é libertador. Entender que a gente é parte de um todo e que a gente não tem que carregar o mundo sozinho nas nossas costas é libertador. Tendo um cuidado com os perigos alienantes da mudança do próprio eu para um maior senso de pertencimento com o grupo, o exercício do coletivo pode ser e provavelmente será transformador. Criar como da própria identidade a identidade do grupo ao qual pertencemos. Ser capaz de abdicar em momentos específicos da praticidade do eu
e abrir o coração para isso do coletivo, para uma comunidade que pode nos ajudar a encher dessa sensação de dever cumprido e de um maior contentamento em conseguir encontrar o próprio lugar no mundo. É fascinante que a igreja consiga reunir semanalmente tantas pessoas em um espaço comum e que ela tenha tido o papel, em algum certo momento, de colocar no mesmo lugar toda uma pluralidade de pessoas e de facilitar o entendimento do outro como alguém que pertence ao mesmo grupo que a gente. Na nossa vida secular, a gente muitas vezes abdica do privilégio desse exercício do outro. Mas ainda tem lugares que a gente pode conseguir encontrar algo similar. Seja em encontros da nossa comunidade, da nossa escola, do nosso trabalho, ou mesmo em mesas de bares, em casas de amigos e, por que não, na balada. Tudo isso é parte da criação de um vínculo com o outro e, se bem estruturado em torno de ritos e simbólicos coerentes, pode nos auxiliar em muito em trazer mais força para as bandeiras que defendemos. As bandeiras do que a gente acredita que pode nos ajudar a transformar esse mundo em um lugar melhor. Algumas ressalvas. Eu não sou nem estudioso da religião e nem filósofo. O que eu estou trazendo aqui, claro, assim, vem de muita leitura, mas vem também de toda uma bagagem pessoal e do simbólico que eu já vivi nesse mundo. Erros são inevitáveis, eu espero que eu não tenha cometido nenhuma gafe grave. Espero não ter ofendido. Por favor, venha nos comentários e ajuda a gente a entender um pouquinho mais esse mundo fascinante, misterioso e também problemático. Ainda assim, eu acho importante ressaltar que eu não pratico nenhuma religião, mas que eu acredito que pepitas de verdade podem ser encontradas onde quer que seja. E na religião especificamente, eu sempre achei fascinantes essas questões se tomadas com um pouco de parcimônia. E você, o que você acha de tudo isso? Que outra coisa a gente pode colocar sobre essa ótica antropofágica para poder dissecar por aqui? Deixe nos comentários. Aqui em Ouro Preto, a gente tem muito desse simbólico católico, desse simbólico religioso. A gente não pode deixar de falar, é claro, de todas as obras Aleijadinho, essas arquiteturas dessas igrejas que ao mesmo tempo conseguem ser singelas e exuberantes. Então eu super recomendo a vinda para quem se interessa no assunto. Um grande abraço e até logo!